Olá, estamos começando o segundo Pod6, o podcast da SIX, que é uma produção da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. E nele vamos compartilhar conhecimento, experiências e inovações sobre empreendedorismo e sobre todos os temas que cercam a vida do empresário, em especial o canoense. Eu sou o André Guindani, atual presidente da SIX Canoas, e estarei com vocês na próxima hora. Neste episódio vamos falar sobre atualidades tributárias, a PEC 45 e a 110, distribuição de lucros e dividendos, doações e heranças, trânsito em julgado de matéria tributária. Serão esses assuntos deste bate-papo com os nossos empresários e especialistas. Passo a palavra ao Daltro, nosso vice-presidente de serviços. Muito obrigado, André, pela oportunidade. Então, nós estamos aqui hoje, para conversar bastante sobre essa nova atualização tributária. O meu nome é Daltro Ribeiro, sou vice-presidente de serviço da SIX e estou acompanhado aqui de alguns contadores e um advogado, tributarista. Então, eu gostaria que vocês agora se apresentassem para nós aí, começando aqui com o Gerson. Boa tarde a todos. Meu nome é Gerson Costa. É um prazer estar aqui com vocês. Esse assunto é muito importante porque é uma realidade assim para os empresários se atualizarem e saberem do que pode estar acontecendo aí nesse ano. Eu trabalho no ramo de empresas, Sou contador há 28 anos e é um prazer estar com vocês aqui. Sou José Bresolim, diretor tributário e contábil do Grupo Telecom. Atualmente sou delegado representante do Conselho Regional de Contabilidade para a região de Canoas e Nova Santa Rita. E estou aqui também para contribuir aí com meus conhecimentos aí há quase 50 anos de profissão. E trabalho aqui em Canoas também, em todo o estado. Estou segmentado no ramo de supermercado. Então estamos aí para poder contribuir aí com nossos amigos aí, essas informações aí sobre essa tributação, do que temos atualmente e do que poderá vir com essas PEC. Eu sou o Leandro Malta Martins. Antes de mais nada, olá a todos. Meu escritório é Malta Martins, Advocacia Empresarial. Quero agradecer aqui o convite para participar dessa mesa aqui com grandes, ilustres colegas. E realmente, posto o desafio de falar sobre tributário, a grande meta aqui é transformar o tributário num assunto prazeroso. Não só a quem está aqui debatendo, mas a quem está ouvindo, nos mais variados meios de comunicação. Eu, quando falo em tributação, eu acho que 100% dos empresários já começa a dar um arrepio, assim, Eu sou empresário do ramo de tecnologia e a gente tem que desenvolver programas de computador exatamente para atender, muitas vezes, essa parte tributária. Então, nós temos lá um grande setor exatamente para ficar atento às novas legislações, as novas tributações, para saber como é que faz esses cálculos, como é que as máquinas vão nos proporcionar esses cálculos. E sempre é um grande desafio para nós, E eu sei que é ruim nós, empresários, ficar, vamos dizer assim, à mercê, de leis que a gente, muitas vezes, tem que desenvolver um programa da noite para o dia, Então a gente tem que estar atento a essas novas legislações. E eu acho que esse bate-papo vai ser isso, A gente conversar um pouquinho. Eu acho que a gente estava discutindo ali. Existe uma coisa que está acontecendo no momento, E que eu acho que o Bresolim citou ali, que é a parte mais do ICMS, mais estadual, Isso acontece hoje, Bresolim, como é que é hoje? Nós estamos vivenciando essa nova carga tributária, como é que funciona? Sim, o que nós temos, assim, em termos estaduais, principalmente para o setor varejista, que foi a mudança lá em abril de 2021, do decreto que saiu do diferimento do ICMS. O que vem a ser esse diferimento do ICMS para os varejistas? O governo estadual anunciou, vamos reduzir o ICMS, e essa é
a palavra do governo estadual, reduzir ICMS. Promessa, né? Não, ele reduziu. Reduziu o ICMS para a indústria de 17 para 12. E reduziu para os atacados de 17 para 12. Porém, o varejo ficou com o compromisso de pagar esse diferimento que foi postergado para a cadeia seguinte, que é o varejista que vende ao consumidor final, que paga o 17 na ponta. Mas aí o varejo, ele transfere isso para o consumidor, na verdade é o consumidor que paga. Tecnicamente, o consumidor que paga, porém o varejo não consegue, os empresários varejistas, a grande reclamação é que eles não conseguem transferir toda essa carga tributária que eles sofreram, perder 5% de crédito na entrada e pagar o 17% na saída. Então, essa carga tributária ele não consegue transferir para o consumidor pagar. Fica muito caro o seu produto e ele tem que abdicar um pouco da sua margem de lucro para poder ter venda. Então, isso parece ter um cenário diferente nos postos de combustível, né? Exatamente. O combustível parece que de um dia para o outro já consegue transferir esses aumentos. Transfere até um dia antes, né? Exato. O posto de combustível consegue transferir. Já anunciou que vai aumentar, já consegue transferir. O varejo, em geral, alimentação, farmácia, vestuário, calçadista, não consegue fazer essa transferência imediata. Então, isso é o que aconteceu com o diferimento. Outra questão que a gente está bem atual, isso nesta época aí, os varejistas já tiveram um acréscimo na sua guia de pagamento de 50%. 40%, 50% de pagamento a mais de ICMS. Já agora, em 2022, houve um... 23. Agora, não, 2022, outubro de outubro, houve o desembarque, a gente chama de desembarque da ST, de uma grande gama de produtos, no primeiro momento, em junho, para setores de construção civil, desembarcou da ST alguns produtos, e principalmente no segmento que eu trabalho, que é na área alimentícia, desembarcou em outubro a ST. Isso significou um aumento da carga tributária do empresário de varejista de alimentos pagar a sua guia com 200% a mais de aumento no pagamento do imposto. 200%? Que absurdo. Pagava, um pequeno exemplo, pagava 10 mil por mês de ICMS em setembro. A partir de outubro ele começou a pagar 30 mil. Tecnicamente, o que acontece? Era para o fornecedor que cobrava o ICMS-ST na nota de compra, que o empresário do varejo comprava segregado durante os 30 dias, ele vai ter que pagar durante uma única parcela. E isso houve um crescimento desse pagamento e a compra lá do fornecedor não diminuiu significativamente como aumentou o pagamento do imposto. Então isso é uma vivência atual para os nossos varejistas nesse segmento. E a previsão é que agora em 2023, ainda desembarque da ST, alguns grandes segmentos como autopeças, farmácia e mais alguns produtos de construção civil que também devem desembarcar durante 2023 da ST, que vai seguir o mesmo ritmo. Com isso, no meu entendimento e na minha experiência e no que eu estou vivenciando com os meus clientes da área de supermercados, vai ter um aumento da carga tributária para esses contribuintes desse segmento. Consequentemente, o Estado arrecada mais, né, que a gente está vendo isso, em detrimento de alguns segmentos que estão pagando 12% e outros pagando 17%. Nós temos um sócio aqui que eu estava olhando na tela ali, que é o supermercado Vieser. Eu acho que ele está meio apavorado olhando esse nosso podcast aqui. Com certeza, ele deve... Sabendo dessas informações agora. Acredito que ele já sentiu no bolso, né? Porque desde novembro, quando ele pagou as guias competência outubro, ele deve ter sentido que houve um aumento da carga de ICMS para ele, né? Então, isso desde outubro, competência outubro, a partir de novembro, todos os setores de alimentos e de aqueles produtos que desembarcaram da ST em junho e outubro, né, estão com essa carga maior aí que estão pagando, né? Então, com certeza... Isso significa o deslocamento do contribuinte tributário ou tem um reflexo no preço do produto? Vai haver um reflexo no preço do produto, como a gente identificou com o nosso segmento, que eu atendo, né? O que houve? É um deslocamento da carga tributária, mas houve um reflexo no aumento do produto
porque aquilo que eu expliquei antes. A ST era cobrada desses produtos, era cobrada do fornecedor da indústria, a indústria que fazia essa cobrava do cliente e repassava para o Estado. O que acontece? O fornecedor, a indústria, não reduziu no primeiro momento aquela ST, mas aumentou em seguida o seu preço de tabela porque estava defasado. Segundo o que a gente ouviu, é que vinha com o preço defasado, então, tecnicamente, eles diminuíram a ST num dia, no outro dia. Então, assim, exemplos clássicos que eu tinha. Com a ST, um produto lá, não lembro, mas como eu peguei um produto qualquer, essa xícara aqui, eu pagava para o meu fornecedor R$ 2,89. Primeira semana, tirando a ST, paguei R$ 2,75. Na semana seguinte, veio aumento de tabela para R$ 3,19. Então, é uma coisa bem simples, assim. E daí, como é que o varejista vai ter que... Ele tinha um produto que pagava R$ 2,89 com ST, não precisava recolher mais imposto. Agora que houve o desembarque da ST desse produto, ele está comprando a R$ 13,19 mais caro do que ele pagava com a ST e vai ter que botar sua margem em cima ainda, mais seu custo fixo. Ele não podendo suportar essa carga, ele vai transferir esse valor para o consumidor. Vai transferir para o consumidor. Então, o consumidor vai pagar esse produto bem mais de antes, quando estava na ST. Essa é a lógica e o que a gente está vivenciando nesse momento aí. Tá? Com essa transmissão, que o André comentou, foi uma transmissão de tributação da indústria para o varejo e o varejo, por sua vez, repassa para o consumidor final. Esta é apenas a primeira atualidade tributária e eu quero lembrar que o nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas no Spotify e YouTube e tem como apresentador o Sicredi, as empresas Parque Shopping Canoas, BRDE, São Pietro Saúde, Modular Cargas, STV Segurança e Cicobi Três Fronteiras são as patrocinadoras Diamante. As empresas Guterre Combustível, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Hospital Moinhos de Vento, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Cofercan são patrocinadoras Ouro. Para acompanhar nossos episódios, inscreva-se no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. Você encontra os links e mais informações aqui na descrição. É um tema infindável o tributário. Esse é um assunto que, né, se estende, né, por muito podcasts. A gente até pode abrir um outro com detalhamento, acho que de tributação, mas eu deixar para o Dr. Leandro, como é que é essa legislação? Eu ouvindo aqui o Brasolim, me ocorreu o seguinte: primeiro, acho que é importante esclarecer o que é o diferimento, porque muitas vezes o Estado vende isso como uma espécie desonerativa, ou seja, se eu estou oferecendo para uma determinada etapa da cadeia comercial o diferimento do imposto, então aquela etapa fica supostamente desonerada no caso do ICMS, mas não é bem assim, e eu explico por quê. O ICMS ele é um tributo não cumulativo, então todo o imposto pago numa etapa da cadeia comercial, ele serve de crédito para a etapa seguinte. Quando eu chego no meio da cadeia comercial e digo para aquele agente da cadeia, tu agora vai vender diferido do ICMS, ao passo que ele deixa de tributar a saída porque está diferida, ele deixa também de se creditar. Então, o que acaba acontecendo é que todo o imposto pago até ali não poderá mais ser creditado. E isso redunda nisso que o Brasolim falou. Exatamente. Um aumento da carga tributária. Porque ele não podendo se creditar, então quando ele for vender, ele vai pegar todo aquele imposto, colocar no custo dele, aplicar a margem e depois sim formar o preço para a etapa seguinte. Então realmente onera demasiadamente o produto final, né? O consumidor final do serviço. Muito do bem produto, colocado, né? Leandro. No caso do ICMS é o produto. E aí vem a inflação, né, Leandro? Porque isso chama para inflação, né? Com certeza, é a inflação tributária, né? Então, é sempre importante ouvir com muita crítica, né, as propostas de diferimento quando se trata de ICMS, porque não desonera, ao contrário, eventualmente até simplifica a vida daquele agente que está com a sua atividade diferida, com imposto diferido. Mas, em termos financeiros, esse fenômeno do diferimento, ele encarece o produto final, sem dúvida nenhuma.
E é muito interessante porque a gente, né, está vivendo isso. Isso é uma regulamentação, né, vamos chamar do governo, do estado, é uma regulamentação. Não é nem uma lei que passou para aumento de tributação. É só Exatamente. regulamentações, né? São regulamentações, né? Não houve um aumento de alíquota, né? Que nós vimos, houve aquela majoração lá em anos passados aí de 18 para 17, 17 para 18 e depois foi baixando. É o que a gente está agora com 17, que é a nossa alíquota do Rio Grande do Sul, a alíquota geral. E é exatamente isso aí, essa desoneração acaba dando uma margem para o consumidor final do aumento de carga tributária. E a substituição tributária é um veículo, é uma ferramenta que o Estado usa, não só o do Rio Grande do Sul, mas os demais estados também usam, mas que está nos seus capítulos finais. Exato. Porque ela começou em razão da necessidade que o fisco tinha de simplificar o processo de fiscalização. Então, quando eu crio a substituição tributária, eu digo o seguinte, eu olho para toda a cadeia comercial e digo, tu vai ter o substituído e o substituto. O substituto recolhe por todos os demais agentes da cadeia comercial que passam a atuar como substituídos. Exatamente. Né? E eu, fiscal, passo a me concentrar apenas nos substitutos tributários. Só que com o advento da nota fiscal eletrônica, isso não é mais tão necessário assim. De maneira que cada vez mais, usando essa simbologia do desembarque, né? Cada vez mais a gente ouve e lê nos dispositivos legais o fim da substituição tributária para produtos de várias naturezas, medicamentos. Todos que estão no rol do substituto, né? E nós temos vários estados, inclusive Santa Catarina praticamente está zerado quase toda a carga tributária e outros estados estão diminuindo e o Rio Grande do Sul não vai ser diferente. Né? Se eu não estou enganado, Santa Catarina já aboliu a substituição tributária. Já não praticamente não tem mais. E a gente como empresário fica imaginando até diferente um pouco do que, né, vocês estão falando aí, porque nós imaginamos assim que na substituição tributária quem paga esse imposto é lá no início da cadeia. Não é mais fácil para o governo fiscalizar poucos contribuintes que vêm fiscalizar aqui na ponta todo o comércio, todo o varejo, né? Parece que a fiscalização tem que ser muito mais abrangente. Mas eu acho que como tu falou, por regra é a indústria que figura como substituta tributária. Sim. Né? De maneira que dali para frente todos os demais são substituídos, atuam como substituídos tributários. Sim. Mas assim, que nem o Leandro comentou, com o advento das notas eletrônicas, dos cupons eletrônicos, ficou mais fácil para o órgão fiscalizador buscar essa informação através dos documentos eletrônicos. O governo tem, tanto estadual quanto federais, eles têm mecanismo de filtrar isso e fazer esse filtro com mais eficiência do que fiscalizar a indústria, por exemplo. Então eles não têm mais a preocupação de fiscalizar a indústria, eles estão indo diretamente na fonte. É por processamento de dados, cruzamento de informações. Cruzamento de informações, que é a tecnologia, que é a empresa do Dalto lá, que faz a tecnologia, apura por isso aí. Então é desta forma que o governo, e ele vê, nesta forma, arrecadar mais. Sim, vocês não pensam que eles não vão arrecadar menos, que eles estão arrecadando mais agora. Pois essa é né, sempre quando se fala em reforma tributária, a gente já imagina que é aumento de imposto, né? Com certeza. Então verdade, é uma coisa que falou em reforma tributária, Jefferson, com certeza o empresário vai sofrer no bolso, né? Na verdade a reforma tributária é como se fosse o lobo com a pele de cordeiro, né? No primeiro momento o governo vem com o pretexto e faz sentido que se faz necessário realmente uma simplificação. Porque aqui no Brasil, a legislação tributária ela tem uma coxa de retalhos. E um retalho bem pequeno, por diga-se de passagem. Então, assim, é muito difícil, né, tanto para o comerciante, para os escritórios de contabilidade, controlar toda essa gama de impostos. Realmente se faz necessária a reforma tributária. No entanto, a gente sabe que não é bem simples. A intenção do governo é arrecadar. Então, por trás dessa reforma tributária, né, certamente vem um aumento da carga tributária. E até como estava se falando, a substituição tributária, lá no início, né, era uma maneira do governo garantir o imposto, porque já estava pago na origem.
Agora, com todo o advento da tecnologia, notas fiscais eletrônicas e tudo mais, o governo hoje ele tem mecanismos, né, de controlar o contribuinte, né, para não sonegar. Exato. Mas o desejo do empresário, a expectativa não é de redução de carga tributária. O desejo hoje é de simplificação e desburocratização, porque isso já gera uma economia na empresa. Mas assim, ó, nós já vamos entrar no debate das duas PEC que está em andamento, mas qualquer reforma tributária que vier nos próximos 10 anos que for implantada, ela não vai reduzir a burocracia operacional. Então, da forma que está previsto essas PEC, elas não vão reduzir a burocracia operacional. Muito pelo contrário, vai aumentar significativamente essa burocracia operacional. Depois de implantada, acredito que daqui a 10 anos aí, comece a se diminuir a burocracia. Porque da forma que está exposta, as duas PEC, elas vão ter... Tem um prazo ali, né? Uma é 20 anos, outra é, me parece, 15 anos. É o tal do prazo de transição, que se chama prazo de transição, que tu vai trabalhar com o mesmo imposto em duas situações. Com qual das PEC for aprovada, se é o as apurações paralelas, é isso? As apurações paralelas. Diminui um pouco o imposto atual hoje e começa a pagar um pouco o outro imposto, o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, ou qualquer outro nome que vier dar, o IVA pode ser, que é o Imposto de Valor Agregado. Então vai diminuir um e vai correr o outro do lado, que tecnicamente vai dar as duas cargas que a gente paga hoje. Para depois isso aí. Pela experiência que eu já passei, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Os colegas aqui que são mais antigos aqui podem lembrar, lá em 2001, 2002, 2003, quando houve a implantação da reforma do PIS e da COFINS, que nós pagávamos tudo cumulativamente, 0,65% de PIS e 3% sobre faturamento, e os empresários começaram a buscar na justiça que se aproveitasse os créditos de PIS e COFINS. Foi regulamentado naquela época, lá em 2003, com o advento das leis 10.863 e 10.833, desculpe, para que fosse o não cumulativo para as empresas gerais do lucro real. O que aconteceu tecnicamente isso aí? O governo que arrecadava 1 milhão, nos 2 meses, a partir dos 2 meses seguintes da implantação, ele passou a arrecadar 4 milhões. Simplesmente assim. E atendeu a necessidade que os empresários queriam, de poder se aproveitar o crédito PIS e COFINS, que antes tu pagava só sobre o faturamento sem ter os créditos. Aí já houve um aumento de carga tributária. Houve um aumento de carga tributária. Essas novas legislações que vão vir assim, gente, no meu entendimento e pela experiência que eu já passei por tudo, vai acontecer, vai ter esse bônus e vai ter o ônus depois. A história mostra isso, né? Dentro desse assunto aí, do PIS e da COFINS não cumulativos, a alíquota da COFINS passou de 3 para 7,6, né? De 3 para 7,6. Então, e até dentro desse assunto eu me lembrei agora, né, do Simples Nacional, que no primeiro Simples Nacional tinha diversas atividades que não poderiam participar. Aí a presidente Dilma, na época, foi em rede de televisão e disse que 150 mil empresas seriam beneficiadas, podendo entrar no Simples. Só que aí foi criado o anexo 5, cuja alíquota inicial começou com 15,5%. Exatamente. Ou seja, maior que as alíquotas do lucro presumido. Então, se é para ser simples e aumentar a carga tributária, então continua como lucro presumido. Exato. Não houve, assim, um grande benefício. É uma ilusão. É uma ilusão, assim, que a gente passa aí e acaba o empresário, muitas vezes, ouvindo só a manchete da notícia. Quando chega no seu contador, no seu escritório contábil, ou discutir com outros empresários, vai ver que não é bem assim. Uma conta simples assim, Brasolim, quanto do faturamento representava o imposto do ICMS e quanto do faturamento representa hoje? Assim, ó, eu falo com propriedade desse assunto do segmento supermercadista que a gente atende, que é uma gama bastante significativa. Nesta área, o ICMS significava
em torno de 1 a 1,2% do faturamento de um supermercado. Que pagava de imposto. Que pagava de CMS. CMS. Hoje, com a forma que está, depois do desembarque da ST e toda a legislação do diferimento, ele está pagando de 3,5% a 4,2% do faturamento só de CMS. Em torno de 2,5% de faturamento. Um supermercado que fatura 1 milhão, por exemplo, assim, ele aumentou 25 mil reais por mês a sua Tranquilo. É bastante, né? E será que vai conseguir repassar ao consumidor? Esse é a grande dificuldade que os empresários têm em repassar esse custo para os seus produtos. Então, assim, a gente observa, assim, né, que tem alguns segmentos, não é alguns segmentos, muitos empresários que conseguem preços menores, mas a gente sabe a que custo, né? A gente sabe que não é, assim, uma garantia que ele está declarando toda aquela venda que ele está tendo. Então, a gente pode observar isso aí. E a gente percebe que, em consequência disso, vem um efeito cascata, né? Porque dentro do ramo de supermercado, que é ramo de alimentos, né? Existem os índices, que nem o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA e tudo mais, né? Uhum. Que esse índice, ele é calculado conforme a variação de produtos da cesta básica, né? Também. Alimentos e tudo mais. Os salários, por sua vez, a maioria dos sindicatos atrelam o reajuste dos salários a esses índices. Então, o aumento de CMS vai gerar um efeito em cascata em vários níveis, né? Vários níveis, com certeza. Diretamente. Inflação diretamente, com certeza. Com certeza. As notícias não são muito boas, assim, quando se fala, porque todos nós, em algum momento da semana ou do mês, passa no supermercado e a gente já vem sempre sentindo, né, esse aumento nos produtos, né? Mas agora parece que a coisa tá sendo mais preocupante, né? Porque os produtos estão sendo majorados através de tributação. Então, isso nós estamos falando só, né, doutor, na área do Estado, né? Mas no federal também estão prometendo coisas bem leoninas aí para o consumidor, né? Eu particularmente sempre acompanho com um pouco de ceticismo, né, esses projetos de reforma tributária, porque ao longo da história do Brasil, muito se falou e segue se falando sobre reforma tributária. É difícil um momento da nossa história onde não se diga assim, estamos vivendo uma crise. Sempre estamos vivendo uma crise. E também é difícil um momento que não se diga assim, está para vir uma reforma tributária. Sempre está para vir uma reforma tributária. Exatamente. Por isso que eu comentei no meu longo quase 50 anos de profissão, eu ouço isso. Também sempre ouvi esse ameaço, né? Atualmente o que nós temos de fato é que está tramitando no Congresso a PEC 45 e a PEC 110. De maneira bem resumida, a PEC 45 ela unifica o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. Tá? E ela cria no lugar deles o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Exato. A PEC 110... Então ela tira o ISS do município e tira o ICMS do Estado. Ela tira, mas ela cria um sistema de tributação simplificado, que muito lembra o Simples Nacional, onde uma fração desse imposto recolhido vai para o município. Ele primeiro sobe para depois descer. Exato. Então ele Isso fica... é um perigo, né? Ele não descer. Pois é. Com o Simples, em tese, funciona, porque o Simples também, da mesma maneira, né? O tributo é arrecadado por uma única guia e depois ele é repartido entre os entes da federação. Isso acontece muito nos outros países, né, doutor Leandro? De fato, isso não é uma novidade, tão grande assim. A gente está se espelhando, estamos nos inspirando em outros países do mundo. E até a proposta, eu fiz uma pesquisa, o IVA, tal como ele está sendo construído no nosso país, ele teria uma alíquota de 25%. E aí eu fiz um levantamento, a taxa média do imposto similar na Europa é de 21%. Mas a devolução, em termos de
serviços prestados, O retorno dos infraestrutura impostos, dos impostos é muito diferente. Ou seja, eles fazem menos, aliás, mais com menos. Nós, certamente, vamos pagar mais e vamos continuar recebendo menos. Continuar recebendo menos. Esse é o grande problema, né? E a PEC 110, para finalizar essa minha breve intervenção, ela contempla o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, mas que entraria no lugar do ICMS e do ISS. E aí nós teríamos a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que entraria no lugar do PIS e da COFINS. Então, é o que está posto neste momento nos dois projetos de emenda constitucional. Também se fala na criação de um imposto seletivo muito específico, que também já está sendo apelidado de imposto do pecado, que tributaria de uma maneira muito pesada cigarros e bebidas alcoólicas. Esse tributo hoje não existe. O que nós temos a criação de um novo produto, de um novo imposto. Exato, nós temos uma onerosidade maior por parte do ICMS e do IPI desses produtos, cigarros e bebidas alcoólicas. Mas neste caso nós temos um tributo específico que abrangeria apenas produtos que num critério de seletividade estariam, digamos assim, na base da lista, né? E aí se fala então dos cigarros e bebidas alcoólicas. Que não são gêneros de primeira necessidade, tecnicamente. Para alguns sim, para outros não. É muito... Desculpa. Pois não, Gerson. E dentro desse assunto das duas PEC, tanto a 110 como a 45, né? Ele prevê a seletividade, como você falou, cigarros, bebidas, etc. Mas a PEC 45 tem um problema que eu vejo, que ele não concede benefícios para aqueles itens de primeira necessidade, como medicamentos, né? Cesta básica, que já na PEC 110 prevê essa possibilidade. Exato. Né? E dentro de um contexto a gente vê que alguns problemas no Brasil vão continuar. Por exemplo, na PEC 45, que nós estávamos conversando agora, vai ser essas subalíquotas, onde os estados e municípios vão colocar as suas alíquotas, somadas com as alíquotas do governo federal, vai criar a alíquota final. Só que uma vez que os estados e municípios vão ter a liberdade de fixar suas alíquotas, isso acaba acontecendo a guerra fiscal. Vai continuar esse problema que existe hoje. Então, às vezes a reforma tributária parece que vai resolver e não resolve, né? Por isso que eu digo, só vai ter aumento de carga num determinado momento, essa carga tributária vai ser maior do que a gente tem hoje. Essas PECs, né, só para assim, eu entender um pouquinho, a 110, ela surgiu dentro do Senado, é isso, né? E Sim. a 45, ela surgiu dentro da Câmara dos Deputados. Como é que funciona isso? Qual é que uma tem mais força que a outra? Elas se fundem? Ou isso fica cada um brigando pela sua PEC? Como é que funciona isso? Eu acho que é importante até, e aí me permitam, né? Porque eu acho que talvez seja uma matéria que fala sobre o processo legislativo, né? Importante a gente entender o seguinte: a tramitação, ainda que seja a iniciativa do Senado ou do Congresso, a verdade é que vai ter que passar por todos, inclusive pelo Executivo, tá? Ao final, o que nós vamos ter? Uma Constituição Federal alterada. Correto. Então, quando a gente fala de PEC, a gente está falando de um quórum para aprovação extremamente qualificado. Fica mais difícil, né? O que é sempre muito difícil, porque eu tenho que conseguir conciliar os interesses dos parlamentares, né, sejam eles deputados ou senadores, enfim, então, e do próprio Executivo. Então, esse é um grande desafio que muitas vezes faz com que os projetos de reforma tributária não prosperem. Então, voltando àquela fala inicial, a gente seguidamente se depara com um alarde, principalmente da imprensa, de que vai ser uma nova reforma e tal. Só que isso acaba não acontecendo porque esbarra justamente
no processo legislativo. Porque tu vai ter lá deputados que representam os ruralistas, vai ter a bancada da indústria, a bancada dos supermercadistas, e também tem, por parte do Senado, que representa os estados, né, senadores que vão dizer, olha, o meu estado é um estado pobre, eu tenho que receber mais que um estado rico, porque senão nunca vou sair da minha situação de pobreza. Enfim, conciliar esses interesses todos, muitas vezes é tentar sair de um paradoxo. E por isso que as reformas muitas vezes estacionam, ou quando elas avançam, mas sai de tudo aquilo que foi proposto inicialmente, sai um pequeno resquício daquilo que era o projeto inicial. Eu quero lembrar a quem está acompanhando o Pod Six que ele está disponível no canal da Six, no Spotify e no YouTube. E que neste episódio estamos recebendo Daltro Ribeiro, Leandro Malta Martins, José Bresolim e Gerson Costa. Então, essa analogia é muito interessante, porque eu acho que voltamos àquilo que a gente falou anteriormente, que a própria legislação ela está tão travada que a gente fica preocupado, porque entra e sai, né, nossos representantes no Congresso, né, no Senado, e ali parece que nunca sai essa reforma trabalhista, né? O que sai são as regulamentações, que eu acredito que essas são as mais perigosas. Exatamente, atualmente, né, do que a própria ir para frente uma PEC dessas aí, né? É muito difícil. O regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, me corrige, Gerson, ele tem 4 livros. Exatamente. São 4, né? São. Com artigos repetidos. Sempre, cada livro começa do artigo 1º e segue. Segue com vários incisos e notas e vai por aí vai. E muito disso se deve ao fato de que ali é o Estado atendendo a reivindicação do setor têxtil, atendendo uma reivindicação do setor dos produtores de ovos, né? Daqui a pouco uma reivindicação do setor metal mecânico, e ele vai acomodando aqueles interesses dentro do seus decretos, do seu regulamento, né? E aí vai criando uma legislação que é extremamente complexa. Muito complexa. E quando tu pensa que está entendendo, ela muda. E a gente sempre fica assustado, né, com essas, vamos dizer assim, com essas modificações. Principalmente uma que saiu agora, eu gostaria que vocês comentassem um pouco, me ajudassem a ficar um pouco mais calmo, não porque eu tenho muitos bens, mas todos nós somos herdeiros. Parece que está saindo também alguma coisa sobre heranças, né? Não sei como é que seria essa, vamos dizer assim, essa tributação sobre quem vai deixar a herança, os que vão receber. Como é que funciona hoje essa parte, assim, doutor Leandro, da questão da tributação sobre heranças? De fato, no mundo todo se trabalha com a lógica de que é melhor tributar por uma questão de justiça fiscal e de estímulo à atividade econômica, é melhor tributar o patrimônio e em detrimento da produção, né? Bom, se é melhor tributar o patrimônio, olhando para o nosso cenário aqui de tributos, né, o nosso rol de tributos no Brasil, a gente vai falar do quê? A gente vai falar principalmente aí de IPVA, vamos falar de TBI, de TCMD, e mais ou menos acho que vai ficando por aí, né? IPTU. O IPTU, é verdade. O próprio ITR, né? É verdade. Bom, o ITCMD é um deles, que é aquele tributo que incide sobre doações e heranças. Bom, hoje no Rio Grande do Sul, tu tem uma alíquota de TCMD, uma alíquota básica, vamos dizer assim, porque ela até é escalonada, mas ela praticamente a partir de R$200 mil, se eu não estou enganado, já passa a ser a alíquota de 6%. Então, vamos falar de uma alíquota de 6%. Então, nós temos para o ITCMD aqui no estado uma alíquota de 6%, e a alíquota básica do ICMS hoje é 17%. Né? Então, vocês vejam que a produção, comércio está tributado com 17%, patrimônio, no caso do Estado, está tributando com 6%. A tendência é inverter isso. É a gente passar a ter uma alíquota de ITCMD próximo a 20% e reduzir a do ICMS. Mas, claro, sempre calibrando para o Estado não perder a arrecadação. E isso
é impositivo. Por quê? Porque o Estado, para não perder a arrecadação, aliás, para admitir perder a arrecadação, ele tem que fazer uma reforma administrativa. O que ele não quer fazer. O que ele não quer fazer. E isso seria a primeira coisa a ser feita. Ele né? tem que custar menos para o contribuinte. Como ele custa sempre a mesma coisa e só aumenta até esse valor, nunca diminui, então sempre que ele reposiciona a concentração dos tributos, tira do patrimônio, tira da produção e leva para o patrimônio, pega do patrimônio e leva para... Ele pega da produção e leva para o patrimônio, não sei se eu não me confundi aqui. Sim, não, tá né? certo. Porque é a preocupação ele das tem que famílias, garantir né? que a arrecadação não caia. Então é muito provável, e nesse ponto, aí sim eu confio que vai haver mudança, que nós tenhamos um aumento muito grande, e não vai levar muito tempo, na alíquota do ICMD. O ITCMD vai ter uma alíquota certamente, se não diretamente a gente vai estar falando de uma alíquota de 20%, mas talvez ela escale aí para uns 12%, depois para uns 15% e logo em seguida já chega a uns 20%. De forma gradual, né? E inclusive o CONFAS, né, que é o Conselho dos Estados, né, enviou um projeto ao Senado solicitando o aumento do ITCD para 20%. Hoje o máximo que pode ser cobrado é 8% no país. No país. E existem 3 estados que cobram 8%, que é a Bahia, o Ceará e Santa Catarina, que utilizam A alíquota máxima. a alíquota máxima, né? E realmente, se for acontecer isso para 20%, né, vai haver uma mudança, né, no cenário até do planejamento, digamos assim, sucessório. Transmissão de herança. Exatamente, E não tenha dúvida de que o governo federal vai trabalhar para majorar ao máximo, dentro da reforma tributária, a alíquota sobre imposto de herança. Nós já tivemos entrevista do ministro da Economia nesse sentido, dizendo que herdeiro não tem mérito e que não faz jus à herança, que então os pais que trabalharam, que consumam o que conseguiram poupar, porque o governo vai se apropriar da herança. Isso é uma coisa preocupante, né, André? Porque as famílias, né, trabalham junto com os seus filhos, né? Principalmente, né, mais para o interior, onde que os filhos contribuem muito com os pais. E o ministro falar um negócio desses, dizer que os filhos não têm direito, né, à herança dos seus pais, e isso nos deixa, né, bem preocupados. Deixa, com certeza. Isso eu acho que atinge a todos, né? Eu não sei se tem um limite, assim, de bens, como é que funciona hoje? Tem um valor máximo para isenção de transferência de bens, né? A gente sabe que existem grandes fortunas, mas isso no país é lá na ponta da pirâmide, é muito pouco, né? Eu diria que a alíquota de 6% hoje, para a nossa realidade, ela já é pesada. Porque se pensar assim, um produtor rural lá do interior, tá, que produz soja, se ele tiver uma área de 100 hectares, que a valor de mercado hoje deve estar aí, uma área produtora de soja, pelo menos uns 50 mil reais, a gente está falando de 5 milhões de reais de base de cálculo. A gente está falando de 300 mil reais de guia de TCMD. E aí eu pergunto, não tem isso. Quantos produtores rurais que trabalham com 100 hectares que tem esse dinheiro em caixa para pagar uma guia? E eles não conseguem isso nem numa produção anual, né? Eu acredito que é preocupante, né? Eu acho que essa medida aí, eu acho que foge um pouco do que a gente vivencia no Brasil hoje. Né? Então, eu não acredito muito mas a União e a atual governança que nós temos no país vai tentar fazer isso. E cabe a nós aí tentar mudar um pouco essa situação, assim, né? Vamos, a questão assim, muitas notícias, né, ruins para nós empresários. Eu não sei quantos minutos ainda a gente tem, mas a gente pode também comentar acho que de uma última ruim, depois vamos falar de coisas boas. Fazer um contrapeso. Fazer um contrapeso aí. Eu acho que eu vou provocar mais uma ruim aqui, então, que é a distribuição de lucro de nós empresários, que eu acho que isso é uma coisa que afeta todo empresário, né, que
que busca, né, no seu trabalho de sol a sol, o seu lucro, né? Que muitas vezes, né, o pessoal acha que lucro é uma coisa feia, mas se não há lucro, não há riqueza, né, no país. Não há investimento. Não há investimento, né? O lucro Exatamente. é a continuidade da empresa. Né? A continuidade. tributação dos lucros e dividendos, ela parte de uma premissa muito equivocada de que o empresário é remunerado sem pagar imposto. O empresário recebe lucros e ele recebe esses lucros isentos de imposto. E o trabalhador assalariado não, ele recebe o salário tributado. A questão toda é que o empresário, e hoje se a gente for considerar inclusive que tu pode ter uma limitada com uma única pessoa, uma limitada unipessoal, coisa que até um tempo atrás não era permitido, ele se organiza como pessoa jurídica e ele tributa na pessoa jurídica toda a sua atividade. E ele não vai tributar só com imposto de renda. Ele vai tributar com imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS, daí por diante. Então já pagou todo o tributo. Não é justo que quando ele for separar aquele montante que é o que sobrou de toda a atividade, descontados os custos de produção, o custo de prestação de serviço, o que for, mais os impostos. Depois de descontar tudo isso, aquilo que seria a parte que sobraria para ele, ainda tu vai tributar esse ganho líquido. Né? Então é uma injustiça fiscal. Nós tivemos aqui na SIX um evento que tratou sobre reforma tributária há alguns anos e veio um político especialista no tema reforma tributária, uma figura muito conhecida, já ocupou cargo no executivo, no legislativo, e falou aqui dentro do Salão Nobre da SIX que defendia a tese exatamente da distribuição de lucros e dividendos, porque, olha, não tem sentido ver o empresário aí se distribuir lucro para comprar iate. Né? Então a gente vê a falta de percepção das pessoas que muitas vezes são aquelas que vão votar, vão decidir, achando que todo empresário vai pegar o lucro para comprar iate, quando na verdade é para pagar suas contas do mês. Exatamente. E ele já pagou toda aquela carga tributária que o trabalhador, por sua vez, paga uma pequena parcela. E o empresário que paga a grande carga tributária é o empresário. Todos esses impostos aí que o Leandro falou, é o empresário que paga. Ele só vai receber o que ele guardou, que a empresa sobrou de lucro lá, depois de pagar todos os impostos. Esse discurso é conhecido no direito como regressão ao absurdo. Ou seja, para condenar uma ideia, eu apuro a pior hipótese, a mais extremada de todas, tá? Para a partir dela vender a reprovação. Ou seja, eu pego o empresário que apurou um lucro gigantesco, porque com um iate, quanto custa um iate? 10 milhões, 15 milhões? Talvez até mais um iate. Quantos empresários apuram um lucro de 10, 15 milhões? Com certeza, se tratando de Brasil, é uma grande minoria. É uma minoria, né? Ou melhor, uma pequeníssima minoria. Acho que cabe numa mão até, né? Não sei se cabe nas duas mãos. Então eu tenho que pegar pelo que é a média. E a média não é essa. A gente não tem no Brasil, infelizmente, como média, empresários que apuram lucro e saem para comprar iate. O avião. Essa não é a nossa realidade. Isso é muito de narrativas, né? De que fazem do empresário, às vezes, o vilão dessa história. Eu gosto de fazer muita analogia, né? De a gente tá num avião, né? E ali tá naquele momento tenso de aterrissagem. Quando o avião aterriza, o pessoal bate palma e fica feliz pela aterrissagem e pelo piloto. O empresário parece que quando tem lucro, o pessoal, todo mundo fica brabo e triste, né? Uma coisa absurda de se ver. Ele sofre uma condenação moral. Condenação moral. Uma condenação moral. Se ele for extremamente competente como empresário e apurar olha um o trabalho, o esforço do empresário, ele é condenado moralmente. Exato. Vamos para as notícias boas, então, Dal. Vamos lá. Temos aqui também, né, a questão, eu acho que uma das notícias, né, interessantes é que nós estamos aqui, né, nesse podcast, onde que nós, empresários, podemos agora, né, poder trazer essas informações, trazer essas nossas preocupações, né, para dentro da nossa casa, que é a SIX,
Câmara de Indústria e Comércio. E André, e essa, né, podcast trazendo, eu acho que essa primeiro, falando sobre tributação, eu acho que aí a gente para com essas, né, informações terríveis e daqui para frente nós vamos, né, poder se unir mais, né, trabalhar mais. Até nós estávamos comentando todos os aspectos que não acontecem. A gente ficaria assim, bom, então nós podemos ficar sossegados, porque PECs, eu lembro que tu falou, né, Leandro, isso sempre aconteceu, mas nunca saiu do papel. Porque se realmente isso fosse acontecer, talvez nós tivéssemos que sair daqui e correndo para a Câmara dos Deputados para poder falar com nossos deputados que segurassem dessa forma aí, né? Mas isso eu acho que a gente pode ficar tranquilos, né? Que essas PECs estão, vamos dizer assim, só projetos, mas que a gente tem que se preocupar mais com as regulamentações mesmo, porque essas realmente a gente tem mais preocupação, né? Eu acho que nós estamos num processo civilizatório aí em andamento e ele vai bem, apesar de algumas exceções que se possam encontrar em alguns setores da sociedade, mas numa média ele vai bem. E eu dou alguns exemplos. Se for pegar os anos 80, as pessoas sabiam de cor todos os jogadores da seleção brasileira, mas não tinham ideia da composição do STF. Não sabiam dizer o nome de um único ministro do STF. Hoje talvez isso tenha se invertido. Muitas vezes a pessoa até nem sabe quem está lá jogando a seleção brasileira. Isso muito se deve até aos problemas que a seleção brasileira vivencia. Mas muito mais porque agora nós temos uma TV Justiça, uma TV Senado, as pessoas participam, as redes sociais favorecem muito também os debates, como esse que está acontecendo aqui, né? E o que nós temos ao cabo disso é o quê? É que o judiciário hoje ele é muito mais acionado do que ele era antigamente. Os legisladores são muito mais cobrados, muito mais pressionados, muito mais vigiados do que eram antigamente. Isso é uma grande verdade. É uma grande evolução, né, Leandro? A informação está aí, para todos que se interessarem. Exato. Né? Então, hoje, muitas vezes, a pessoa que vota, ela tem uma noção exatamente como o seu parlamentar, como o seu representante está também lá votando, né, enquanto representante da sociedade. Então, nós começamos a perceber algumas mudanças, sim, tanto do ponto de vista legislativo, que são fruto dessa maior fiscalização por parte da sociedade, e também do ponto de vista do judiciário, decisões interessantes. E aí, se me permite citar uma delas, que eu acho que isso é alvissareiro, isso eu acho que é bastante interessante para quem quer ouvir notícia boa, é porque eu, inclusive, no escritório, muitas vezes eu tive dificuldade de explicar para os clientes, quando processavam o inventário por lá, por que ele não coloca na sua declaração, enquanto recebedor de um bem por herança, o valor que foi utilizado pelo Estado, credor de ITCMD, para calcular o ITCMD. O imposto de herança. O imposto de herança. E aí eu tinha que dizer, não, é porque isso aí, na verdade, tu tem que considerar a informação contida na declaração do imposto de renda. Então, se o falecido declarava por X, tu não pode usar o valor que o Estado usou para calcular o ITCMD. Tu vai ter que informar o mesmo valor que o falecido tinha declarado esse mesmo bem. Porque senão, se tu aumentar o valor, tu vai pagar uma alíquota que pode ir de 15% a 22% sobre o ganho de capital, porque isso vai ser entendido pela Receita Federal como ganho de capital. E nós tivemos um julgamento recente, e aí eu repito, fruto desse nosso processo civilizatório positivo, fruto do exercício da cidadania, né? Senão não teria sequer havido a provocação do judiciário. O STF decidiu que não. Uma vez tributado pelo ITCMD, toda aquela base de cálculo pode ser levada para a declaração do recebedor do bem, seja recebedor por doação ou por herança, sem nenhum desconto. Usa o mesmo valor. Ah, mas o falecido tinha antes declarado por menos. Não interessa. Agora interessa a base de cálculo utilizada pelo Estado, o que eu acho muito bom, né? E vai representar uma grande economia tributária. Como se fosse um lucro presumido, né?
a compra e venda declarada pelo lucro presumido numa pessoa jurídica. Tu comprou, vendeu o lucro presumido, joga lá e está resolvida a situação tributária. O valor de mercado se entende que o Estado não errou. Então, quando ele usou aquele valor como base de cálculo, se ele disse que era o valor de mercado, em tese, por presunção, né? É o valor de mercado, né? Mesmo, né? É o valor de mercado. É que antes estava havendo uma bitributação, na verdade, né? Havia, exatamente. Porque começa que aquele valor lá na declaração de quem deixou era um valor totalmente inflacionado. Né? Que a Receita Federal, desde 96, não corrige. Então, aí já vai pagar o imposto sobre a doação e depois vai pagar ainda sobre o ganho para a Receita Federal. Seria uma fatia muito grande do bem ali que ficaria para o governo. Para o Estado e para a União, né? Para o Estado e para a União, exatamente. E nós temos ainda uma questão que está pendente de regulamentação aqui no município desde o ano passado, que diz respeito ao ITBI, né? Exato. É a mesma lógica. Porque até pouco tempo atrás, os municípios tributavam a compra e venda de imóveis se valendo da própria avaliação. Ou seja, não interessava o valor pelo qual o bem foi negociado. Na hora do município tributar, ele avaliava o bem e ele dizia qual era o valor daquele bem para fins de aplicar a alíquota do ITBI. Chamava valor venal, né? Que era o valor... O valor venal reconhecido pelo município. Conhecido. Recentemente, né, num julgamento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, foi decidido, né, e aí eu repito porque eu acho que eu tenho que instigar isso, em razão dessa provocação do exercício da cidadania, o STJ disse não. Se as partes estão escriturando bem pelo valor X, é por X que o município tem que tributar. Essa é a base de cálculo para eu aplicar a alíquota do ITBI. Nenhum valor maior que esse. Agora, se o município entende que eles estão subfaturando a base de cálculo, aí cabe ao município dizer, por meio, demonstrar, né, que a base de cálculo está subfaturada. Então, a prova agora é do município. Antes era o contrário. Teria que o contribuinte fazer prova de que aquele valor que ele praticou realmente era o valor venal. Né? O que era realmente muito difícil, muito complicado. A boa-fé do contribuinte. Agora prevalece a boa-fé da liberdade econômica. Exato. Então, isso também acho muito positivo, né, no campo do ITBI. Temos algumas coisas positivas também, né? Temos também um julgamento que me parece muito importante para empresas que recebem o benefício do crédito presumido. Muitas vezes a empresa ela não tem créditos suficientes para compensar com o ICMS devido pela saída. Então vem o Estado e diz, não, eu vou te dar um crédito presumido. Vou presumir que tu tem tanto de crédito, então tu pode, é um bônus, um voucher, para te usar, para descontar o teu imposto devido. Só que o que acontecia? Eu, em razão daquele crédito, eu tinha uma redução na minha carga tributária no que diz respeito ao ICMS, o que ia impactar num lucro maior. Se impacta num lucro maior, o que acontece? Pago mais imposto de renda. Pago mais imposto de renda. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que eu tenho que incluir o crédito presumido como despesa na apuração do lucro da empresa. Isso aí eu não sei. Isso é maravilhoso, acho que isso é uma informação notícia boa. Essa é uma notícia boa, realmente, para as empresas que têm o segmento aí que tem um lucro menor e, consequentemente, um imposto mais leve. O imposto na ponta do imposto de renda mais leve. Exato, e agora está para ser julgado também os casos de isenção, de imunidade, daí por diante, mas que talvez seja tema para um novo podcast. Vão ter muitos podcasts aí, o assunto é o que não falta. Então encaminha para o final, aí, o pessoal se despedir e eu faço o encerramento na série. Lembrando que nossos associados aqui da Câmara de Indústria e Comércio de Canoas, mais de 70% são prestadores de serviço, então atinge muito, né, essa parte de imposto de renda e talvez numa próxima vez a gente possa, de repente, debater um pouco mais sobre essa parte aí, até porque eu acho que o mês que vem, né, agora já vem os impostos de renda, né? Já começou os impostos de renda. E aí fica uma sugestão, um podcast só para falar sobre o imposto de renda pessoa física. Então, né? Tá bom. Então, eu vou deixar, então, de repente, né, um minutinho para cada um fazer essas considerações finais, por favor. Deixar, então, começar por ti, Gerson.
foi muito positivo, foi muito agradável estar com vocês aqui, porque essas trocas de ideias, ela é muito importante. Ela é muito importante porque se faz necessário, né, essa troca de ideia dentro das entidades e muitas vezes levar essas demandas junto ao governo, junto às entidades classistas. As entidades classistas, elas têm um papel muito importante junto à nossa sociedade, né? Que nem o caso da FENACOM. Quantas vezes que a FENACOM é a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis? Quantas vezes conseguiu, junto à Receita Federal, mais prazo ou até uma postergação de uma obrigação? Então, foi muito positivo aqui, foi muito gratificante. Obrigado. Gente, foi um prazer eu estar aqui transmitindo algum pouco do meu conhecimento para vocês aí. E espero continuar contribuindo aí nos próximos eventos aí, estou à disposição, né? Então, meu muito obrigado aí. Doutor... Eu, da mesma maneira, quero agradecer esse convite, que é muito honroso participar de um evento da SIX e um evento, bem dizer, inaugural, né? E então, certamente a oportunidade que a gente tem aqui é uma oportunidade para estender um debate que é atualíssimo, né? Os temas tributários, eles realmente são instigantes e por vezes perturbam até o sono do empresário. Então a gente poder trazer informação, atualizações a respeito desses temas é sempre muito interessante e eu me sinto prestigiado por ser, né, um profissional, né, dentre tantos outros, certamente até melhores do que eu, né, convidado a vir falar aqui na SIX, que é uma entidade de tanto respeito, né, que tem hoje um presidente que tem uma gestão extremamente moderna, atual, extremamente competente. Fica aqui meu agradecimento e os meus cumprimentos. Então, agradecendo, André, muito obrigado, né, pela nova tecnologia que a SIX está utilizando, e é na gestão onde que tu vai, eu acho que deixar muito marcado isso, né, onde que tu teve uma visão bem à frente de todos, onde construiu a Sala Almir, onde que a gente tinha, né, não tinha essa previsão de pandemia e a pandemia trouxe para nós poder transmitir dessa sala, e agora esse sala especial aqui para esse podcast. Fica aqui meus agradecimentos e muito obrigado também pela oportunidade. Valeu, agradeço a todos. Falamos aqui diretamente da sala Sicredi. Uma hora passa muito rápido. Quero agradecer a presença de vocês nesse episódio, segundo episódio do Pod Six, que é uma produção da SIX Canoas e tem como apresentador o Sicredi, as empresas Park Shopping Canoas, BRDE São Pietro Saúde, Modular Cargas, STV Segurança, Cicobi Três Fronteiras são patrocinadoras diamantes, Guterres Combustível, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Hospital Moinhos de Vento, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Cofercan são nossas patrocinadores ouro. Lembrar a quem está acompanhando que para ser notificado dos próximos episódios, basta se inscrever no canal da SIX Canoas, no YouTube e no Spotify. Os links e mais informações estão aqui na descrição. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.